Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer esta troca maravilhosa que tivemos por conta do primeiro tutorial do Bitmoji. Eu não esperava por isso. Hoje eu irei demonstrar para vocês mais alguns recursos de possibilidades nesse uso da sala virtual no ambiente remoto. Alguns dos recursos que eu vou apresentar aqui hoje foram inclusive passados por vocês, nessa troca de comentários que tivemos no YouTube e nos grupos em que eu faço parte. No vídeo passado, eu ensinei vocês a fazer o download do arquivo da sala para o seu computador, mas a Glênia me fez um comentário da possibilidade de publicar online. E realmente esse recurso fica muito mais fácil na hora de compartilhar com os alunos. Então aqui é o meu arquivo finalizado e publicado online. Eu vou demonstrar para vocês agora no slide como que eu faço esse processo. Eu venho em arquivo, e ao invés de fazer o download do PDF para o meu computador, eu vou até aqui embaixo em publicar na web. Ele vai gerar um arquivo, um link, em que eu posso apertar o Ctrl C para copiar e o Ctrl V para colar numa página em branco. Ele vai gerar esse link comprido aqui na nossa barra de endereço. Eu gosto muito de usar extensores que me auxiliam nesse processo de aulas online. Então, eu tenho um aqui que ele chama TinyURL e ele comprime esses grandes links que são gerados. Então, quando eu estou na página que eu preciso usar, eu costumo usar, clicando nessa extensão, ele já automaticamente encurta essa URL e eu copio. Então, eu vou lá na minha sala de aula, no Google Classroom, que é o que eu estou usando no colégio, eu venho em adicionar o link, e na hora de colar esse link, a minha sala fica publicada com um link pequenininho que eu posso compartilhar no Google Classroom, posso compartilhar por e-mail, por WhatsApp, da maneira que for mais conveniente. O segundo recurso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é a troca na cor dos móveis que eu coloco na minha sala de aula. Então eu coloco aqui para inserir a imagem transparente e às vezes eu não acho aquilo que eu gostaria de ter ou cores que eu gostaria que tivessem na minha sala. Então eu tenho aqui um sofá e quando eu clico nessa imagem, eu venho aqui em opções de formatação, novas cores. E aí eu posso escolher a cor do meu sofá, de acordo com os tons que eu tenho na imagem. Então, eu posso colocar ele todo verde, eu posso colocar o meu sofá cinza, eu posso colocar um cinza mais claro, eu posso escolher aqui dentre as opções. Se eu achar que não está legal, é só apertar o Ctrl V até voltar para a cor original. E isso eu posso fazer com todas as coisas que eu coloco na minha sala. O segundo recurso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é como colocar esses GIFs animados dentro da minha sala de aula virtual. Dessa maneira, eu consigo fazer os objetos ficarem ainda mais interativos e mais interessantes quando as crianças estão vendo esses slides projetados, né? Então, eu criei aqui uma aula com demonstrativos, e aí eles tinham que completar o espaço da frase, e cada imagem eu coloquei um GIF. E como eu fiz isso? Então, eu fui lá no Google e pesquisei a palavra que eu gostaria que aparecesse no formato GIF. Então, por exemplo, eu quero uma melancia, né? Então, watermelon no formato GIF. Eu vou aqui em imagens, e todas as imagens que eu tenho com o símbolo do GIF aqui do lado são imagens que são interativas. Então, eu vou clicar nessa daqui, por exemplo. Eu confiro se a imagem está se mexendo. Aí eu vou em cima da imagem, eu seguro com o botão esquerdo do mouse e eu vou puxar ele para dentro do meu slide. E aí eu vou soltar ele dentro do slide. A imagem vai carregar. E a partir desse momento, eu posso dimensionar a imagem para colocar onde eu quiser, e eu posso cortar a imagem para que ela caiba exatamente aonde eu gostaria de encaixar ela.
Eu costumo buscar imagens com fundo branco ou com fundo do objeto que eu tenho na imagem. Então, por exemplo, aqui uma lousa, a lousa é branca. Então, eu procuro usar fundos que combinem com essa lousa para parecer que a imagem está recortada, porque nem sempre eu consigo encontrar um GIF já recortado. Inclusive, o terceiro recurso que eu gostaria de mostrar para vocês é na relação de imagens cortadas, como que eu consigo tirar o fundo da minha imagem. Porque por vezes, por exemplo, nos pôsteres de sala de aula, que eu costumo colocar, de alfabeto, de numeral, esses posters, quando eu escrevo aqui a imagem que gosto, né, que eu gostaria de ter, com a palavra transparent, ela normalmente vem com fundo branco, né? Como eu tenho aqui, por exemplo, ela vem com um fundo maior por trás da imagem. Então, como que eu faço para tirar o fundo de uma imagem sem ter o Photoshop? Então, eu vou lá no Google e aí eu vou colocar um bonequinho dentro da minha sala. Então, eu vou colocar um Funko do Goku. Normalmente, essas imagens que eu tenho no computador, quando eu busco no Google, eu vou clicar aqui no Funko do Goku, ele vem com esse fundo branco. Se eu apertar com o botão direito, copiar a imagem e colar ela no meu slide, ele não fica recortadinho e eu não consigo colocar ele na minha estante ou em qualquer outro recurso que eu gostaria de inserir. Então, o que que eu faço? Eu salvo essa imagem no meu computador. Inclusive, se tiver uma maneira mais fácil disso ser feito, compartilhem aí nos comentários que eu ensino da próxima vez. E aí eu venho nesse site que chama remove.bg. Ele vai abrir essa imagem e eu vou fazer o upload dessa imagem que eu salvei no computador. Então, salvei aqui o Goku, abri a imagem, ele vai carregar e aí a partir desse momento o meu Goku já está sem fundo. Eu vou fazer o download de novo, venho aqui na minha sala de aula virtual e aí nessa barra mesmo de download eu posso pegar e puxar a imagem para dentro do slide. E aí o meu Goku vem sem fundo. E aí eu não tenho a necessidade de ter um Photoshop instalado no meu computador. Então eu posso pegar ele e colocar ele dentro do meu cenário, do tamanho que eu quiser. O terceiro recurso que eu gostaria de compartilhar com vocês é o recurso de colocar o link de vídeos do YouTube, por exemplo, dentro do meu slide. Eu posso vir aqui no YouTube, copiar o link e inserir o link dentro do meu slide, usando o clipezinho, como eu ensinei para vocês, porém em alguns momentos, em alguns vídeos, esses vídeos começam com propaganda. Então já aconteceu no começo quando eu usava essa opção de link e, e eu já clicava na aula ao vivo, né? E eu clicava no ícone do YouTube e abria o vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu passava a propaganda para os alunos. Então, acabava criando um momento até constrangedor. Então, o que que eu faço agora? Eu vou pesquisar o vídeo no YouTube, eu vou copiar esse link, mas antes de enviar esse link para o meu aluno, eu vou entrar no site chamado safeyoutube.net e vou copiar esse link aqui nesse gerador de link. Ele vai gerar um link seguro para minha criança, para o meu aluno abrir. Eu vou copiar o link e vou adicionar aqui na minha sala virtual. Ele vai abrir nessa tela de Safe YouTube. E dessa maneira, o meu aluno ele não tem acesso nem a outros vídeos que podem, porventura, ser impróprios para o que eu pretendo, né, naquele momento, quanto o link fica livre de propaganda. E aí eu não tenho esse constrangimento de passar a propaganda para o meu aluno. Então, por hoje, são esses recursos que eu gostaria de apresentar para vocês, para que não fique muito longo e muito cansativo. As possibilidades são infinitas. Então, eu peço para que, se vocês tiverem alguma ideia, compartilhem comigo. Se tiverem alguma pergunta, se eu puder responder, eu ficarei muito feliz em ajudar vocês nesse momento. Obrigada!